E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos falar aí sobre uma declaração que deu o presidente do Vasco, Jorge Salgado, no qual ele deixou claramente ali a sua intuição de censurar os influenciadores ali que falam sobre o Vasco, pessoas que vêm na internet e fazem vídeos sobre o Vasco, então que fazem publicações em redes sociais. Jorge Salgado quer censurar todo mundo. Você não pode mais falar mal ali do time do Vasco, você não pode mais falar mal da gestão dele, porque é proibido, né? Você tem que elogiar um time que está na nona colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Você tem que elogiar um time que nos últimos 5 jogos da Série B perdeu 3 e venceu apenas 2. Você tem que elogiar um time que nem sequer chega na fase final do Campeonato Carioca, nem nas semifinais o Vasco chegou do Campeonato Carioca. Você tem que elogiar um time que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro sobre o mandato de Jorge Salgado. Isso tudo você tem que passar pano, tem que elogiar, senão o presidente vai te censurar. Eu vou passar aí agora para vocês o vídeo no qual o Jorge Salgado fala sobre censurar os influenciadores que falam do Vasco e também sobre fazer uma ditadura, uma espécie de ditadura com a marca Vasco da Gama, no qual ele não é dono, temos que lembrar ele disso. Então, do ponto de vista político no Conselho, a gente vai ter bastante tranquilidade para aprovar nossas pautas. O que a gente não controla hoje é a parte externa, né? São os influenciadores. O Vasco tem... A gente está fazendo um levantamento aí, eu não sei, conversando com a Rayana, eu não sei se a gente tem 100 influenciadores, 150, 270, a gente está mapeando isso também, criando, eventualmente, vamos criar regras e parâmetros de atuação dessas pessoas também, porque a marca do Vasco é muito utilizada e não traz nenhuma contribuição para o clube do ponto de vista de monetização. Então, esse é um caso aí que a gente está estudando também, como é que a gente consegue e melhorar também, criar determinadas regras de atuação, né? Enfim, mas essa influência externa a gente não controla, a gente não... Bom, né, galera, como vocês viram aí, tá na cara, Salgado tá chateado, tá muito bravo, porque tem gente falando mal do time do Vasco, porque tem gente criticando o Vasco. Na verdade, não tem ninguém falando mal do time Vasco da Gama. As pessoas criticam o futebol apresentado pelo Vasco, criticam algumas atitudes aí tomadas pela diretoria, que como sempre não são tomadas de forma democrática com o torcedor. O Jorge Salgado simplesmente tem algumas ideologias na cabeça dele e quer passar por cima de tudo, colocar goela abaixo do torcedor vascaíno, por mais que 90% discorde dos pensamentos dele. Mas tudo bem, tá ok. E agora você não pode mais criticar, você tem que aceitar tudo calado, porque se você criticar você vai ser censurado, porque o que parece Jorge Salgado comprou o Vasco. Não, ele tem que se lembrar que o Vasco não tem dono. O dono do Vasco, na verdade, tem sim, né? É a torcida. O torcedor vascaíno é o dono do clube, não o presidente Jorge Salgado. Ele, mano, o que parece que a gente tá vivendo no modelo de futebol europeu, né? Ele comprou o Vasco, ele agora é o dono do Vasco, ele faz o que ele quiser com o Vasco. Não, mano. Não se esqueça disso, você não é dono do Vasco, você é presidente do clube. Você não pode falar que as pessoas não podem mais utilizar a marca Vasco da Gama, que a gente não pode mais usar o escudo do Vasco, não pode mais usar fotos dos jogadores do Vasco. Pelo amor de Deus, cara. 2021 e o presidente do Vasco querendo censurar torcedor. Agora a gente não tem mais o direito de imprensa de vir aqui, de falar, de criticar. Não, a gente vai fazer ali algumas regras para os influenciadores, eles vão poder falar isso, vão poder falar aquilo, aquilo não pode. Eu quero ver o presidente do Vasco me censurar, o Jorge Salgado. Existe uma lei, né, que prevê a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade aqui jornalística de chegar e falar. Quero ver se o presidente Jorge Salgado vai tirar isso do torcedor vascaíno. Parece que ele tá querendo comprar uma briga realmente com a torcida, cara. É surreal o que ele tá fazendo. Além do mais, também ele falou sobre a receita, né, que as pessoas geram em cima do Vasco. Não, cara, não. Pelo amor de Deus. O influenciador que fala do Vasco, o youtuber, o cara ali que fala sobre o Vasco nas redes sociais, ele não ganha dinheiro em cima do Vasco. Ele tem o trabalho dele, mano. Aquilo ali o cara tá trabalhando, o cara doa a vida dele. Eu particularmente, eu não faço praticamente nada da minha vida, mano. Eu não tenho tempo pra me divertir, eu não tenho tempo pra sair, coisas do tipo. Eu tô aqui trabalhando o dia todo, fazendo vídeos. Muitos vídeos sim, realmente sobre o Vasco. Mas sobre o Vasco, no qual quem é dono é o torcedor, não você.
Caralho, mano, esse presidente me tira do sério, mano. De verdade. E olha que eu não tinha nada contra o Jorge Salgado. Quando ele foi eleito, inclusive, fiz um vídeo falando, rapaziada, vamos apoiar. É o Vasco acima de tudo. A gente quer ver um Vasco forte, então vamos apoiar. Vamos dar um voto de confiança ao presidente Jorge Salgado. Mas desde que ele assumiu, o Vasco foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, esse rebaixamento também está na sua conta, Jorge Salgado. Na sua e também na conta do Alexandre Campelo. Os dois rebaixaram o Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí o Vasco na Série B, né, começou ali as contratações do Jorge Salgado, no começo do Campeonato Carioca, alguns torcedores até empolgados, muito empolgados ali por conta de influenciadores que estavam elogiando o Vasco, elogiando as contratações do Vasco. Aí o torcedor viu ali uma esperança. Mas aí começa a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco toma pancada atrás de pancada, vexame atrás de vexame. E o torcedor não pode vir aqui criticar. O youtuber não pode mais vir criticar porque o Jorge Salgado ficou ofendido. Ele tem que ficar ofendido pela gestão dele. Ele fala que tem pessoas prejudicando a marca do Vasco, ali prejudicando, falando mal do Vasco, algo do tipo. Mas quem prejudica o Vasco é você. Quem quer patrocinar um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro, que não ganha seus jogos? Quem? Né? Será que é o influenciador que prejudica ou será que é você que prejudica com as suas atitudes na gestão do clube? Fica aquele questionamento para o Jorge Salgado. E é incrível, né, mano? O Vasco tem uma das 5 maiores torcidas do Brasil, mas é um time que não consegue gerar muita receita. Isso tá claro, o Vasco hoje gera menos receita do que o Atlético Paranaense. Com todo respeito ao Atlético Paranaense, que é um time também grande aqui do futebol brasileiro, um time que vem crescendo ano após ano, com uma gestão muito diferente da que vem tendo o Vasco. O Vasco não consegue gerar receitas. Gera menos receita do que hoje o Atlético Paranaense, que tem uma torcida menor do que a torcida do Vasco. Então isso vai mais da incompetência ali da diretoria do Jorge Salgado, das pessoas que trabalham com ele para não conseguir gerar dinheiro com a marca Vasco da Gama, mesmo tendo uma das 5 maiores torcidas do futebol brasileiro. Pelo contrário do que ele falou, o influenciador ajuda muito. Hoje o Vasco tem 1 milhão de inscritos no seu canal do YouTube porque diversos influenciadores do Vasco ficaram lá fazendo campanhazinha, rapaziada, vamos se inscrever, não sei o que lá, vamos bater 1 milhão de inscritos ali pro Vasco. Vasco Pix também, os influenciadores que levantaram essa campanha. Porque hoje a torcida do Vasco leva muito mais como credibilidade o que a gente fala do que o que você fala. Ninguém vai dar dinheiro pro Vasco, ninguém vai ali ajudar o Vasco se for você pedindo. Porque ninguém sabe o que vai acontecer com esse dinheiro, mano. Ninguém sabe. Vai colocar em coisa errada, vai colocar nas coisas que você pensa da sua cabeça, suas ideologias que passam em cima de tudo. O Vasco hoje se prepara para viver um período de ditadura, um período de censura. E aí cabe a gente, a torcida do Vasco, ficar contra isso e mostrar que não. Que não é isso que o Vascaíno quer. O Vascaíno quer chegar, terminar o jogo, pelo menos ver uma análise sincera daquele cara ali que ele gosta de assistir. Não uma análise comprada, uma análise censurada pelo presidente do clube, Jorge Salgado. É uma vergonha o que você faz pro Vasco, mano. Você é uma vergonha pro Vasco, você é uma vergonha pro Vascaíno, Jorge Salgado. Até quando você vai continuar tomando essas suas atitudes? Bota a mão na consciência, você tem 73 anos, meu amigo. Eu tenho 21 anos e eu nunca faria essa besteira que você tá fazendo porque alguém tá falando mal de mim. Ah, vou censurar o cara, ele não pode mais falar mal de mim. Não quer ser criticado? Faz o Vasco vencer a Série B, o Vasco ganhar todos os jogos da Série B, o Vasco ser o primeiro da Série B e o Vasco ali fazer uma Copa do Brasil honesta. Ninguém vai te criticar, vai todo mundo te elogiar. Mas aí, um time vergonhoso como esse, que mais perde do que ganha na Série B do Campeonato Brasileiro, tu quer elogio? Tu quer elogio, irmão? Caralho, velho. E ele fala com a maior naturalidade, como se todo mundo fosse aceitar ser censurado por ele. Mas existem algumas leis aí, né, que protegem a nossa liberdade de expressão. E quero ver se ele vai tirar a nossa liberdade de expressão. Agora não pode mais usar o escudo do Vasco, você não pode mais usar a sua camisa que você compra do Vasco, não, tu não pode. Você comprou a camisa, mas você não pode usar gravando um vídeo. Porque o Vasco vai querer ali direito autoral disso. Meu Deus do céu, cara, quanta vergonha passa Jorge Salgado na presidência do clube. E eu não tô aqui falando porque eu quero Levin esse ano como presidente do Vasco, não, mano. Pelo contrário, nunca cheguei aqui, nossa, eu quero Levin como presidente, eu quero esse como presidente. Não, eu quero o melhor pro Vasco, eu quero o melhor. Eu quero alguém que dirige o clube com seriedade. Alguém que não venha passar seus viés ideológicos, políticos acima de tudo.
acima da própria torcida do clube, desrespeitar o torcedor. É isso que ele faz desde que ele assumiu a presidência. Ele não tem respeito por você que torce pro Vasco. Eu tenho muito mais respeito por você que é vascaíno do que ele. Porque eu chego aqui, eu critico a merda desse time, é querendo melhora. Não é uma crítica, porra, não, tá criticando por criticar, não. Eu venho aqui, eu falo fora Cabo, eu falo que eu não quero mais o Cabo, porque eu entendo mais de futebol do que o Jorge Salgado. Eu sei quando um time é bem treinado e pode evoluir, e eu sei quando um time é mal treinado e não pode evoluir. Às vezes eu fico pensando, porra, mano, será que é tão difícil enxergar isso? Será que os caras têm que fazer um curso pra ser técnico, pra ver quando um time é bem ou mal treinado? Será que ele não tem a vivência, mano? 73 anos de vida e não sabe quando um time joga bem futebol, quando um time não joga bem futebol, quando um time pode evoluir, quando um time não pode evoluir? Caralho, não tem a mínima noção tática e técnica sobre nada vocês. Ai, mano, a gente perde a paciência. A gente perde a paciência, mano, porque dias difíceis aguardam o Vasco da Gama. Dias mais complicados agora, a lei da censura no Vasco. É o único time. Mas pode ter certeza, se você fizer a lei da censura, eu vou vir aqui, vou gravar com camisa normal aqui mesmo, camisa que eu comprei. Não vou utilizar nada do Vasco, né? Só a lei da censura. Mas vou continuar falando o nome Vasco da Gama. Vou continuar fazendo análise de jogos, nem que seja eu apenas aqui na capa do vídeo, nem que seja só eu apenas falando. Tá tudo bem, tá ok. E segue a vida, irmão. Segue a vida. Toma tua atitude aí. Valeu. Mas vou continuar ali também analisando jogos do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, times que não censuram o que você pode ou o que você não pode falar, o que você pode ou não pode usar. Eu poderia muito bem vir aqui e começar a postar um monte de vídeo de Flamengo. Flamengo. Só Flamengo no canal. O canal ia, porra, pegar visualização pra caramba. Mas e aí? Não, o Maurício quer vir aqui, quer fazer um trabalho sério, trabalho justo. Às vezes realmente me estresso com esse time do Vasco, porque não tem como você não se estressar. Mas agora tem um presidente, Jorge Salgado, que falou que vai censurar os influenciadores. Alguns, né? Alguns que não compactuam com as coisas que ele faz. A gente tem que pensar igual a ele, porque senão a gente é censurado. A gente não pode mais gravar vídeo se a gente não pensar igual ao Jorge Salgado. Mas é isso, irmão. Compartilha esse vídeo ao máximo que você puder. Cobre o Vasco nas redes sociais. Cobre o Vasco como você puder. E não deixe acontecer essa lei da censura, né? Que mundo a gente tá vivendo? Agora que é censurar o torcedor vascaíno. Me poupa, Salgado. Me poupa dessas suas besteiras que você fala.